Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 30 de março de 2022. A Ucrânia está sofrendo horrores e muitas privações. Horrores, está sendo massacrada, todas as principais cidades destruídas pelo bombardeio incessante de mísseis da horda assassina de Vladimir Putin. A Ucrânia grita por socorro. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou o Ocidente de covardia no domingo, enquanto outro alto assessor do governo ucraniano disse que a Rússia estava tentando dividir o país em dois, como a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Zelensky fez um apelo exasperado para que caças e tanques ajudassem a defender seu país das tropas invasoras da Rússia. Pediu isso aos aliados que até agora não atenderam. A Rússia agora diz que seu foco principal é assumir o controle da região leste de Donbass, uma aparente retração de seus objetivos anteriores, mais expansivos, mas que está aumentando os temores de uma Ucrânia dividida. Falando depois que o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, disse em discurso que o presidente russo Vladimir Putin não poderia permanecer no poder, Zelensky atacou o ping-pong do Ocidente sobre quem e como deve entregar jatos, porque a Ucrânia precisa de jatos para se defender e outras armas, enquanto ataques de mísseis russos matam e prendem os civis ucranianos e estão deportando-os para lugares distantes da Rússia. Disse Zelensky: falei com os defensores de Mariupol hoje, estou em contato constante com eles. Sua determinação, heroísmo e firmeza são surpreendentes, disse Zelensky, em um discurso em vídeo referindo-se à cidade sitiada do sul que sofreu alguma das maiores privações e horrores da guerra. Se ao menos aqueles que estão pensando há 31 dias em como entregar dezenas de jatos e tanques tivessem 1% de coragem. Zelensky também disse a jornalistas russos independentes no domingo que seu governo consideraria declarar neutralidade e oferecer garantias de segurança à Rússia, repetindo declarações anteriores. Isso inclui manter a Ucrânia livre de armas nucleares, disse ele, que aliás foi proposto na negociação de hoje, no 35º dia da guerra, mas que os russos não responderam nada, disse que vão responder daqui a 2 semanas. Na realidade, eles vão perguntar para o Putin se eles podem fazer isso. E agora, qualquer acordo assinado com os russos pode não valer, eles violam sempre todos os acordos. Zelensky disse também aos repórteres que a questão da neutralidade e concordar em ficar fora da OTAN deveria ser apresentada aos eleitores ucranianos em um referendo após a retirada das tropas russas. A Rússia rapidamente proibiu a publicação da entrevista que ele deu para os jornalistas russos. A Roskomnadzor, que regula as comunicações de Moscou, emitiu uma proibição dizendo que poderia haver ação contra os meios de comunicação russos que participaram dessa entrevista com Zelensky, incluindo aqueles que são meios de comunicação estrangeiros, chamou que estavam agindo como agentes estrangeiros. Os veículos sediados na Rússia pareciam cumprir a proibição, embora a entrevista tenha sido publicada no exterior. Zelensky respondeu dizendo que Moscou estava com medo de uma conversa curta com jornalistas. Seria engraçado se não fosse trágico, disse Zelensky, segundo a agência de notícias ucraniana RBK. A invasão da Ucrânia pela Rússia parou na maioria das regiões, o que continua são os bombardeiros vindos da Bielorrússia e da Crimeia, inclusive de navios ancorados no porto de Sebastopol. Seu objetivo de cercar rapidamente a capital Kyiv, capital da Ucrânia, e forçar a sua rendição não aconteceu contra a firme resistência dos ucranianos, reforçadas por armas dos Estados Unidos da América e de outros aliados ocidentais. Moscou afirma que seu foco agora está em conquistar toda a região leste de Donbass, que é parcialmente controlada por pseudo-separatistas apoiados pela Rússia, que são na realidade os russos desde 2014. Um oficial militar russo de alto escalão disse sexta-feira que as tropas estavam sendo redirecionadas para o leste de outras partes do país. A Rússia tem apoiado os rebeldes pseudo-separatistas em Luhansk, que não são rebeldes, como eu já disse muitas vezes, são Grupo Wagner, soldados do exército russo sem insígnias, então em Luhansk e na vizinha Donetsk, desde que a insurgência eclodiu ali, pouco depois de Moscou ter anexado a península da Crimeia e da Ucrânia. Nas negociações com a Ucrânia, Moscou exigiu que Kyiv reconheça a independência de Donetsk e Luhansk. Acho que isso não vai acontecer e não deve acontecer.
o Kirilo Budanov, que é chefe da inteligência militar ucraniana, acusou a Rússia de tentar dividir a Ucrânia em duas, fazendo a comparação com as Coreias do Norte e a Coreia do Sul. Disse ele: os invasores russos tentarão colocar os territórios ocupados em uma única estrutura quase estatal e colocá-la contra a Ucrânia independente, disse Budanov, em comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa. Ele previu que a guerrilha dos ucranianos viria inviabilizar tais planos de qualquer maneira. A Ucrânia é vítima do ódio de um homem que está encastelado no Kremlin, do ódio contra o ser humano, do ódio contra a humanidade. Porque esse mesmo homem, esse ditador, disse que conquistaria a Ucrânia toda em 3 dias, quando hoje, que já é o dia número 35, ou 35º dia, ele não conseguiu, já há muitos dias está destruindo as cidades, matando os civis. Acredito que as estatísticas até agora dos mortos de civis não são reais, porque muitos mortos são deixados à beira das estradas, nas cidades, dentro das casas, e as pessoas fogem, abandonando tudo por causa do bombardeio. Então, esse homem, Vladimir Putin, homem que odeia a humanidade, odeia o ser humano, um criminoso do nível de Hitler, que sempre odiou o ser humano, a humanidade, tal como Stalin, está destruindo a Ucrânia, as principais cidades da Ucrânia. Então é um homem muito perigoso e a Ucrânia pede socorro. A Ucrânia pede socorro para os refugiados, a Ucrânia pede socorro para suas forças armadas, para suas cidades, para seu povo. A Ucrânia pede alimentos, a Ucrânia precisa de tudo, porque a Ucrânia tinha tudo. Essas pessoas, são 14 milhões de deslocados, 4 milhões já passaram as fronteiras. São mais 10 milhões de deslocados internamente, que estão zanzando de um lado para outro, sem saber onde ir. Na hora que chegar um bombardeio para onde elas foram, elas vão sair de lá também. Graças ao ódio de um homem chamado Vladimir Putin. Como vocês viram nas fotos que eu tenho mostrado em outros vídeos também, nas fotos do meu Twitter, ou seja, o ódio desse homem contra a humanidade e principalmente contra a Ucrânia é grande. E a Ucrânia precisa, para derrotar a Rússia, que o Ocidente forneça caças, e não são caças modernos, porque os pilotos deles se dão bem com esses caças MiG-29. A Polônia tem 30, ofereceu para a Ucrânia e os Estados Unidos não deixou dar, porque a Polônia é da OTAN, e poderia provocar o russo, aí o russo resolver, esse ditador vagabundo, títere, soltar uma bomba atômica, uma arma nuclear. Onde é que se viu uma coisa dessas? Isso não pode. A Ucrânia pede socorro. Esses aviões e muito mais armas têm que ser fornecidas. Em suas observações incisivas, Zelensky acusou os governos ocidentais de estarem com medo de evitar essa tragédia, medo de tomar uma decisão e não evitam a tragédia ucraniana. Como na época da Segunda Guerra não evitaram a tragédia judaica, como não, bem antes disso, não evitaram a tragédia armênia, onde houve um genocídio por parte do Império Otomano de armênios. Se vocês andarem, quer dizer, vocês viram uma foto que eu mostrei, na estrada de Kiev, capital da Ucrânia, né, existem mortos no chão, não só nas cidades, mortos. Moradores de uma vila próxima à capital, eles, cerca de 35 quilômetros, andaram por prédios abertos e destruídos por bombardeios para salvar o que podiam depois dos bombardeios. Inclusive livros, estantes, molduras e molduradas, a história da sua família, porque os móveis já tinham ido explodido. E no pé que costumava ser uma sala de aula do Jardim de Infância, uma professora chamada Svetlana Gribowska
disse que muitas crianças foram vítimas, ou seja, muitas crianças morreram nessa escola com bombardeio assassino de um vagabundo que odeia a humanidade. Não existe outra definição para ele. Estou com ódio, mas um ódio contra o ódio. Essa guerra tem que acabar. Mas se não acabar, tem que armar melhor a Ucrânia. Tem que dar aviões de combate, caças, tem que dar para a Ucrânia tanques de guerra, tudo que ela precisa para poder fazer frente, porque o povo e o exército ucraniano já mostraram que são valorosos. A professora Svetlana Gribowska disse a uma emissora que as crianças não são culpadas de nada. Não são. E a Rússia, bacanamente, quando bombardeou essa vila, disse que usou mísseis de cruzeiros lançados do ar, de aviões. E ela disse também que contra Kiev lançou mísseis do mar, do porto de Sebastopol, na Crimeia, contra Lviv. Então é uma coisa difícil, né? É um ódio, na realidade. É uma luta, alguém que odeia quem tinha alguma coisa. Todas essas pessoas que abandonaram tinham sua casa ou seu apartamento. E hoje não tem nada. E a Ucrânia chora, a Ucrânia pede por socorro. Grita por socorro. Senhores líderes mundiais, ajudem a Ucrânia. Povo dos outros países, ajudem a Ucrânia. Obrigado a todos. Inscrevam-se no canal, deem seu like, continuem suas orações pela Ucrânia, compartilhem com suas redes sociais, rezem pela Ucrânia, pelo povo sofrido da Ucrânia, que sangra. Rezem pelo Brasil, pela humanidade, para que não haja guerra. Rezem para que essa guerra cesse imediatamente. Deus abençoe a todos. Paz e bem.